Você já pode aí abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Nós vamos então dar continuidade, na verdade, retomar o assunto do domingo passado, porque nós tivemos um problema aí na transmissão e muitos não puderam acompanhar. Lembrando que o nosso tema desses estudos é Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. E nós vamos estudar então sobre as parábolas a partir de hoje. Eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos ler versos 9 a 14. Lucas 18, versículos 9 a 14. Amém? Vamos lá fazer a leitura? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lê comigo junto esse versículo 14. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, que o Senhor, por intermédio dessa palavra, nos oriente e nos conduza num conhecimento do Senhor. Conhecemos mais o Senhor, conhecemos mais a nós mesmos e como nós precisamos ser crentes segundo o teu coração. Nos orienta na reflexão da palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o nosso tema é Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. E a primeira parábola que nós vamos estudar dessa série é justamente a parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Lucas, muito mais do que qualquer outro evangelista, ele mostra muito das parábolas de Jesus e, além disso, de uma forma muito mais aprofundada. Então, muitos textos de Lucas, eles se referem especificamente às parábolas que Jesus contava, muito mais do que qualquer outro evangelho. Lucas, ele faz isso muito mais, de uma maneira bem mais aprofundada, bem mais detalhada acerca das parábolas, né? Mas então, em termos de introdução, o que são parábolas? Parábolas são histórias extraídas de situações do dia a dia que transmitiam algumas lições. Então, parábola é uma história sobre situações possíveis e que acontecem no dia a dia. As parábolas, elas não são fábulas. Fábulas envolvem elementos fantásticos, como, por exemplo, animais que falam, poderes mágicos e coisas assim. Então, a parábola em si, ela se remete sempre a um fato do dia a dia, a coisas que acontecem com a gente, um filho que sai de casa, um semeador que sai para semear, uma mulher que perde um dinheiro na sua casa. Enfim, as parábolas, elas sempre vão se remeter a situações do dia a dia, e elas são contadas porque elas têm um interesse
de transmitir alguma lição que é muito mais profunda do que a própria história. Profunda não no sentido de oculta, profunda não no sentido de mística, certo? Mas profunda no sentido de que são lições que, em comparação com a simplicidade das histórias, são lições realmente muito impactantes, especialmente para aquelas pessoas que vão entender muito bem o que acontecia então naquelas parábolas. E Jesus, mais do que qualquer pessoa, ele fez grande uso das parábolas para ensinar especificamente sobre o reino de Deus. Então, Jesus, ele ensinava, e muitos dos seus ensinos, quando ele ensinava acerca do reino, do que era o reino, ele fazia uso desse recurso didático, pedagógico, que era o recurso de contar histórias. E venhamos e convenhamos que Jesus, no contar histórias, é incomparável. Ninguém pode ser comparado à maneira como Jesus construía suas histórias, como ele ensinava e como esses elementos eram bem construídos, bem ensinados, e que as lições extraídas, as lições que ele mostrava a partir dessas histórias eram muito, muito interessantes e muito profundas. Então Jesus, ele fez uso de muitas parábolas e sempre com dois propósitos, né? Ele ensinava com parábolas por dois propósitos. Primeiro, para aqueles que recusavam a mensagem de Jesus, as parábolas se tornavam enigmas indecifráveis. Ele diz: eu falo dessa maneira para que as pessoas não entendam e elas continuem cegas, elas continuem da maneira como estão. Então, a pessoa que recusava a pessoa de Jesus, aquele indivíduo que recusava Jesus e a sua mensagem, a parábola para ele se transformava em algo incompreensível. Ele não ensinava abertamente, ele ensinava por meio das parábolas para que determinadas pessoas continuassem na sua cegueira espiritual. Era proposital. Então, as histórias eram construídas de uma maneira que, para determinados grupos, eles simplesmente continuassem na ignorância. Isso é o próprio texto, as próprias parábolas que deixam isso muito claro. Então, havia um grupo de pessoas, religiosos, pessoas que rejeitavam a Jesus, que rejeitavam a sua autoridade, que criticavam todo e absolutamente qualquer ensino, que discordavam de tudo, que tentavam capturá-lo em algum dilema da lei de Moisés, algum dilema dos fariseus, da interpretação da lei. E as pessoas faziam isso, Jesus ensinava por parábolas e aquelas pessoas não compreendiam o significado. Era o primeiro objetivo. Mas para os que aceitavam as parábolas, né, eram meios de despertar a fé, transmitir conhecimento e deixar viva na memória a lição ensinada. Isso daí as crianças sabem muito mais do que nós, né? Você quer ensinar alguma coisa para uma criança de maneira que ela não esqueça? Use histórias. Histórias fixam na mente, né? Elas sempre vão trazer no coração da criança aqueles eventos que foram citados, as relações que ela consegue fazer entre aquilo que ela ouviu e as lições contidas, né, passadas através daquela parábola. Então, para a pessoa que queria ouvir o mestre, que estava com o coração aberto, a mente aberta, para aceitar a mensagem, a parábola, ela não escondia, ela mostrava alguma coisa, ela trazia revelação, ela transmitia uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, e muitas vezes, né, o próprio Senhor Jesus, ele fazia questão de, à parte, com os seus discípulos, dar algumas explicações além daquilo que foi dito. Um exemplo claro é a chamada parábola do semeador, em que os discípulos perguntam qual o significado da parábola e o Senhor Jesus, então, de maneira muito esmiuçada, ele mostra isso para os seus discípulos, né? E a gente consegue, então, interpretar as parábolas se nós nos atemos a alguns princípios fundamentais. Então, o que é uma parábola? É uma história que se fundamenta em situações comuns ou corriqueiras, como nós falamos. Elas podem ser muito curtas, nós temos parábolas muito curtas na Bíblia, ou elas podem ser muito longas.
E sempre vai haver uma comparação. O que se está fazendo na parábola é comparar a realidade com aquela história que é contada. Vai estar sempre se remetendo à realidade daquele ensino e àquela história que está sendo transmitida. Se nós aprendermos a utilizar a riqueza do ensino por intermédio de histórias, nós vamos ensinar muito melhor. Obviamente, a maneira de Jesus ensinar não se resume a parábolas. Jesus ensinava abertamente. O Sermão do Monte é um exemplo de ensino direto do Senhor. Quer dizer, o único recurso pedagógico do qual Jesus dispunha não eram as parábolas. Era um dos recursos que Jesus usava para transmitir a sua mensagem. E nós também, como pais, pastores, precisamos ter aí a desenvolver a habilidade, então, de contar essas histórias e, acima de tudo, de entender as histórias contadas pelo próprio Senhor Jesus. O que é importante para nós entendermos uma parábola, para você que está na sua casa, quando lê uma parábola de Jesus, o que é importante para você entender? Primeiro, toda parábola ela tem um ensino central que conduz à interpretação dos personagens e situações das histórias. Então, uma parábola, ela tem um objetivo apenas. Ela não quer ensinar várias coisas. Ela tem um propósito, um objetivo, existe um foco, uma lição central. E a partir da compreensão dessa lição, que é a proposta de Jesus, eu quero ensinar isso por intermédio dessa parábola. A partir dessa lição central, nós então vamos interpretar a história, a parábola. Então, com base nisso, nem todo elemento de uma parábola tem explicação e interpretação. Elas estão ali simplesmente para compor a história. Por exemplo, na história, a parábola do filho pródigo, quando aquele jovem ele começa a se alimentar com a comida do porco. Você vai interpretar que a comida do porco simboliza o mundo. Não. A comida do porco ela está ali só para expressar a miséria em que vivia aquele jovem. Ela está enfatizando uma mensagem. E não precisa necessariamente ter uma interpretação específica somente para a alfarroba do porco ou qualquer outra lição. Por exemplo, da mulher da dracma perdida, a mulher segurando uma vassoura, varrendo a casa. O que é a vassoura? O que simboliza a vassoura? O que simboliza a palha no chão? Esses elementos eles não precisam de interpretação porque eles compõem parábolas simplesmente para contar a história. Então a gente tem que tomar cuidado quando está interpretando uma parábola para não querer dar a todos os elementos presentes na história algum significado, porque eles estão lá simplesmente para compor a história, não é? Simplesmente para compor a história. Então, nem tudo na parábola vai ter uma explicação, não precisa ter uma explicação. Então, nós começamos aqui a nossa primeira parábola, uma parábola relativamente simples de ser entendida, sem muita complicação, até porque o evangelista Lucas, ele nos presta um serviço inestimável para que a gente possa entender a interpretação dessa parábola, colocando uma introdução. O versículo 9 de Lucas capítulo 18, o versículo 9 de Lucas capítulo 18 diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Essa observação quem faz é o próprio evangelista Lucas, não é uma observação feita pelo Senhor, é algo que Lucas fez sobre a parábola do Senhor Jesus. Poucas parábolas têm uma introdução como essa que Lucas coloca, né? A gente vai encontrar normalmente, contou-lhes essa parábola acerca do reino. Então, algumas, não muitas, têm essas introduções. Normalmente as parábolas não têm introduções, mas essa daqui introduz com um tema. O tema é o quê? Sobre pessoas que confiam em si mesmas, porque são pessoas orgulhosas, porque são pessoas autocentradas, porque são pessoas profundamente autoconfiantes, que se consideram justas e desprezam outras pessoas.
Então, falar sobre orgulho daquela pessoa que confia em si mesma e daquela pessoa que despreza os outros. Então, esse é o foco da parábola. O que nos parece é que o que motivou Jesus a contar essa parábola é justamente o fato de que os fariseus, eles agiam dessa maneira. Porque a figura usada dentro de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, é a figura do fariseu. E está passando uma lição que não é necessariamente sobre o perigo do farisaísmo, mas é o perigo do orgulho. Então, o fariseu, por mais que ele esteja nessa parábola aqui como uma figura que simboliza o orgulho, não está chamando atenção para o fariseu em si, mas sim para a atitude do fariseu, a atitude do orgulho. E Lucas, então, introduz isso no versículo 9, né? O próprio evangelista Lucas, ele coloca essa introdução, dizendo que esses homens que estão sendo expostos nessa parábola, condenados pelo seu comportamento nessa parábola, eles primeiro confiam em si mesmos, né? Aquelas pessoas que têm muita segurança, sabe aquela, tenha fé em você mesmo, você é melhor que todo mundo, você, né? Aquele discurso que a gente ouve muito até dentro de igreja evangélica, de auto-independência, né? De você proclamar a sua independência de absolutamente qualquer pessoa e todos. Então, primeiro, esses homens confiavam em si mesmos. Segundo, confiavam em si mesmos por se acharem pessoas boas demais, por se acharem justos. Está por cima de todos, né? Eu sempre ajo correto, eu sempre dou dízimo, eu sempre faço minhas orações, eu sempre vou à igreja, eu ajo corretamente, ou seja, eu sou melhor do que todo mundo. E, consequentemente, o que eles faziam? Eles desprezavam os outros. Tinham desprezo pelas pessoas. Por aquelas pessoas que não se vestiam como eles, que não tinham o mesmo linguajar que eles, que não tinham o mesmo conhecimento intelectual que eles. E acabavam então desprezando aquelas pessoas porque se achavam boas demais. Naquela época, o grande exemplo desse tipo de pessoa era o fariseu, e está sendo, né, confrontado, não o fariseu apenas, como a figura religiosa marcante de Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, mas aquelas pessoas que tem a mesma atitude, o mesmo comportamento do fariseu. Porque tem gente que não é fariseu, mas se comporta como se fosse. Então, essa parábola se adequa não apenas aos fariseus do século I, que perseguiram Jesus, mas os fariseus que estão nas igrejas hoje, que se acham bons, bonitos, inteligentes, capazes e competentes, mas tem uma habilidade muito grande de desprezar quem não consegue se adequar ao pensamento teológico que eles têm, ao nível de bondade, de intelectualidade e de sensatez que essas pessoas têm. Então Jesus, ele conta essa parábola, inclusive a conclusão, lá no versículo 14, que nós lemos duas vezes, ele conclui a parábola dizendo: porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Quer dizer, é um fechamento brilhante, né? O Lucas, ele faz essa introdução que tem tudo a ver com a conclusão que o próprio Senhor Jesus ele dá a essa parábola. Então vamos lá. A história contada pelo mestre, versículos 10 a versículo 13, fala sobre dois homens. Dois homens subiram ao templo para orar. Provavelmente, no templo de Jerusalém, havia um pátio interno, que era um pátio restrito aos sacerdotes, e havia um pátio externo, em que as pessoas se punham para orar 2 vezes ao dia, se assim quisessem. Um horário pela manhã e um horário à tarde. Não é dito que dia, provavelmente no sábado. Esses homens subiram então para acompanhar o sacrifício ou matinal ou vespertino, e então, após o oferecimento do sacrifício, tinha um momento da oferta de incenso, e durante esse período em que era depositado o incenso no altar de incenso, os homens presentes poderiam fazer as suas orações e suas petições pessoais. Então, provavelmente seja nesse momento que Jesus está se referindo, que subiram um fariseu e um publicano
para orar. O fariseu é citado primeiro, porque aparentemente na história, entre o fariseu e o publicano, é a figura mais notada, cujo diálogo, inclusive, é maior. O fariseu é uma figura conhecida, ele fazia parte da elite religiosa da época, eram profundamente respeitados pelo povo como homens muito comprometidos com a lei, como homens muito corretos, muito zelosos nos seus afazeres espirituais da época, eram pessoas extremamente rígidas, mas e eram também conhecidos, né? E foram expostos por Jesus por causa da sua demagogia, da sua hipocrisia e da sua religiosidade vazia. Então Jesus expôs esses homens, mas os fariseus eles começaram como uma coisa boa. Durante o período interbíblico, que é aquele período que fica entre Malaquias e o começo do Evangelho de Mateus, um período de 400 anos de silêncio profético, os fariseus então surgiram durante aquele período chamado de os Hassidim, que quer dizer aquelas pessoas separadas, aquelas pessoas consagradas. E eles surgiram como uma tentativa de retorno à verdadeira religião judaica. Começou como uma coisa boa, como uma espécie de despertamento espiritual. Vamos voltar às práticas da lei, vamos voltar a ter o nosso zelo religioso, vamos voltar a ter o nosso zelo pela lei de Moisés, pelos sacrifícios, fazer o que diz a lei do Senhor, guardar o sábado, dar o dízimo, oferecer os sacrifícios. Então eles começaram de uma maneira muito positiva, com uma tentativa de reformar a religião, que até então tinha se perdido, tinha se paganizado naquele ambiente que estava sendo dominado tanto pelos gregos, depois posteriormente pelos romanos. Então durante esse período surgem essa casta religiosa chamada de fariseus, que no Novo Testamento nós encontramos como recebendo uma admiração muito grande do povo. Mas o que acontece? Todo aquele zelo verdadeiramente espiritual, aquele amor e paixão pelas coisas de Deus, aquele interesse por retornar à obediência à lei do Senhor, tudo aquilo se tornou, na verdade, uma religiosidade vazia. Se tornou puro orgulho e puro sectarismo. Eles começaram a se ater mais às leis que eles próprios criavam e às suas interpretações da lei do que a lei propriamente dita. Eles se tornaram extremamente cruéis e criaram uma religiosidade que ninguém conseguia cumprir a não ser eles mesmos. Como o próprio Senhor Jesus, vocês colocam fardos pesados sobre as costas das pessoas e não movem sequer um dedo para ajudar essas pessoas. Então, se tornaram pessoas que gozavam de uma admiração daquelas pessoas da Palestina na época de Jesus, de um grande prestígio. O povo via aqueles homens que tinham as suas roupas, que faziam as suas orações, levavam muitos filactérios nas suas vestes, né? Guardavam o sábado com todo rigor, faziam as suas abluções, as suas lavagens espirituais, né? Cerimoniais, tinham cuidado na maneira de comer, como comer, não tocavam nas pessoas que consideravam impuras. Então isso levantava por parte das pessoas uma profunda admiração, e ainda assim é hoje. Nós admiramos fariseu. Nós admiramos aquelas pessoas que mesmo com demagogia e hipocrisia conseguem demonstrar uma espiritualidade que não existe. Né? A gente se admira muito com o estético, a gente se admira muito com o discurso, a gente se admira muito com aquilo que é exterior. Você lembra? O próprio profeta Samuel, quando foi ungir um novo rei, já que Deus tinha rejeitado Saul, e quando então é apresentado o primeiro filho, Samuel diz: só pode ser esse, é um homem alto, lindo, forte, isso vai dar um ótimo rei. Aí o que o Senhor fala para ele? Cuidado, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Nós gostamos de aparência, nós gostamos de farisaísmo, nós nos impressionamos com atitudes estéticas, de espiritualidade. Interessante, o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte fala: quando você for orar, entra no teu quarto sozinho,
tranca a tua porta e você ora sozinho e o seu pai que vem em secreto te recompensará. Mas nós gostamos das manifestações estéticas da religiosidade. Então, a gente vê que fariseu engana ainda hoje. Fariseu ainda engana hoje. Não engana porque são hábeis em enganar. Nós é que gostamos de ser enganados. A história continua. A história segue adiante, né? E aquilo que os fariseus faziam, eles continuam fazendo hoje e eles continuam fazendo e tendo prestígio no meio de pessoas, né? Como eu, como você e como muitos cristãos. Basta cantar bem. Cantou bem, falou direitinho, ficou no púlpito, já tem a nossa admiração. Por mais que nós não conheçamos a vida e o comportamento dessas pessoas. Hashtag fica a dica, tá bom? Mas vamos lá. Esse é o fariseu. E sobe também com o fariseu, interessante, Jesus ele coloca fariseu e publicano no mesmo dia, na mesma hora, se dirigindo ao templo, né? Fariseu com certeza não queria nem chegar perto do publicano, e o publicano morrendo de vergonha, porque sabe que todo mundo olha para ele como um pecador, como um homem desprezível, como um homem indigno de qualquer confiança. O publicano, que é citado em seguida por Jesus na parábola, ele sobe juntamente com o fariseu, não do lado, mas eles têm uma visão um do outro. O publicano era um coletor de impostos, né? A gente chama, são duas expressões, ou publicano ou coletor de impostos, né? Ele era desprezado por absolutamente toda a população. Ninguém gostava de publicano. Por quê? Porque o publicano era aquele que prestava um serviço ao Estado opressor da época, que era o Estado romano. O Império Romano, ele dominava a Palestina naquela época e havia uma maneira de cobrar impostos dos judeus, que era o quê? Os publicanos. Então, os publicanos, eles eram colocados no cargo pelo governo de Roma, pelo procurador, no caso Pilatos. Então, eles colocavam esses publicanos recolhiam os impostos dos judeus, né? E eles poderiam, fora esse imposto, colocar um outro imposto do qual eles tiravam o seu sustento, e além disso, eles ainda roubavam parte desse imposto. Então, eles eram desprezados, tanto porque eles eram vistos como ladrões e também como inimigos da nação, porque prestavam serviço ao opressor romano, ao invasor romano. Então eram vistos como pessoas antipatriotas. Então eles gozavam de um desprestígio e uma antipatia social geral. Ninguém gostava. Você vê o grande contraditório, a grande diferença, como é diferente, como as pessoas viam um fariseu, a admiração que tinham, mesmo sendo pessoas hipócritas, mesmo sendo pessoas demagógicas, maldosas, e o desprezo que os fariseus tinham, os publicanos tinham. Você vê como o contraste é grande? Pessoas admiradas e pessoas desprezadas. É essa situação que Jesus está colocando nessa parábola, né? Então, o publicano era uma pessoa tão mal vista, né? Eram vistos como traidores da nação, que o próprio Mishnah, que era uma interpretação da lei judaica, dizia que para um publicano você não tinha obrigação de falar a verdade. Você era desobrigado a ser uma pessoa verdadeira. E a Mishnah, ela colocava os publicanos, cobradores de impostos, os coletores de impostos, na mesma classe de pecadores, ladrões, prostitutas e roubadores. Então eles ocupavam essa classe extremamente desprivilegiada, perseguida e desprezada por toda a sociedade. Então Jesus diz que esses dois homens subiram para orar e Jesus cita as duas orações, porque a maneira como eles se colocam perante o Senhor. Como é que era a oração do fariseu? O fariseu, claro, ele não quer ficar por baixo, ele não quer ficar na periferia, ele quer ir para o centro, ele quer ser visto, ele quer ser admirado, então ele precisa ocupar o lugar mais visível do templo. Então ele tenta se colocar naquele lugar onde ele é mais fácil de ser encarado pelas pessoas.
porque o teatro do fariseu está para começar. O teatro do fariseu está para ter início. E para fazer teatro, só existe teatro com público. Então ele vai no lugar onde ele encontra um público para olhar para ele, para o admirar e ver o quão bom ele é. O texto diz que a oração é feita de si para si mesmo. Ele ora de si para si. Aquela oração que não passa do coco da cabeça, não passa dos nossos cabelos, ela não passa dessa altura, ela vai o máximo da altura que você tem. Ele ora de si para si mesmo, apesar de que o nome de Deus é o primeiro a ser citado na oração do fariseu. Olha só como ele ora no versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, saber introduzir uma oração não significa uma oração bem feita. Esse fariseu, ele começou da maneira certa. Ele começou da maneira como se deve começar uma oração, clamando, falando, dizendo o nome de Deus, né? Ele começou da maneira que tem que começar. Ele começa a citar o nome de Deus, mas aquela oração não é para Deus. Ele começa a falar no nome de Deus, ele cita, ele introduz bem a sua oração, ele sabe como começar uma oração, mas aquela oração não sai do coração dele, não alcança o céu, não chega no céu. Porque olha, ele ora de si para si mesmo. Não há absolutamente nenhuma contrição, não há arrependimento, não há nenhum pedido na oração, só autorreconhecimento das próprias virtudes. É uma oração em que ele reconhece quão bom, quão suave, quão agradável, quanto brilhante é a sua própria pessoa. Não existe uma contrição, um derramar do coração, um abrir o coração, um sentido, um sentimento de que ele esteja feliz por estar na presença de Deus. Ele é feliz por causa dele mesmo. Ele basta em si mesmo, ele não precisa de Deus para ser o que ele é. Essa é a oração do fariseu. O fariseu, então, ele reconhece o seu próprio valor. Não é? E o que ele deve estar repetindo para Deus, ou dizendo, achando que Deus está ouvindo, é aquilo que ele ouve das pessoas, é admiração. As pessoas dizem: ó, fariseu, como você é um homem justo, um homem íntegro. Então ele vai repetir para Deus, ou achando que Deus está ouvindo, aquilo que ele ouve então das pessoas, né? O fariseu, ele fala daquilo que ele ouve sobre si mesmo, ele repete os altos elogios, como ele se sente, né? E hoje a gente vive um tempo de evangelho em que você precisa ter os melhores sentimentos sobre você, as melhores impressões, porque você é mais precioso que o mais puro ouro de Ofir, porque você vale mais do que tudo para Deus, porque de Jesus você é o centro. A gente ouve muito e as pessoas acabam tomando para si essa necessidade de autoafirmação, de autodefinição das próprias virtudes, do quanto nós somos maravilhosos, preciosos, lindos, fofos, como somos belos, como somos preciosos, repetindo a oração do fariseu. Repetindo a oração do fariseu. Meu Deus, como nós temos aprendido com livros, músicas e pregadores de internet como ser fariseu. Você percebe isso, meu irmão? Você consegue ter essa percepção que eu estou tendo? De que nós estamos sendo conduzidos de maneira sorrateira a termos uma espiritualidade farisaica de autovalorização da própria imagem, dos valores interiores, daquilo que não temos e não somos. Não há absolutamente valor intrínseco na nossa vida, a não ser o Senhor Jesus. Nós somos pecadores, desesperados pela atuação sobrenatural e soberana da graça misericordiosa do Pai em Cristo.
Isso que nós somos. Nós não somos pobres cachorros vira-latas abandonados esperando algum dono cheio de compaixão. Nós somos pitbulls raivosos que tentam morder a mão do seu dono. Essa é a nossa índole. Esse é o nosso farisaísmo. Mas o publicano, então, sim, continuando para terminar aqui a observação com relação ao que o fariseu, então, ele se compara com toda a classe desprezível de pecadores. Olha só o que ele diz: não sou como demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Ou seja, ele fala para Deus aquilo que ele não faz, os pecados que ele não comete. Eu não sou adúltero, eu não uso droga, eu não sou alcoólatra, eu não sou alcoólatra, eu não sou homicida, eu não sou ladrão, mas tem um bocado de coisa que eu sou e não falo. Mas ele só se justifica por aquilo que ele não faz. Só aquela classificação de pecados que ele considera como pecados escandalosos e desprezíveis. O restante, ele oculta e ele omite. Atitude de fariseu, oração de fariseu, assim. Fala das virtudes e esquece dos pecados. Ai, meu pai. E ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. A lei, ela tinha a obrigação do judeu jejuar uma vez no ano, no chamado dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Era um jejum obrigatório para o judeu. O fariseu jejua 2 vezes por semana. Meu Deus, que homem... Isso é o crente que todo mundo ia querer ter na igreja. Imagina aí. Olha a ética do fariseu. Um homem justo, um homem íntegro, não rouba, não trai a mulher. Dá o dízimo. Dá o dízimo. Ora. Um homem que participa das atividades religiosas. Isso é o crente que todo mundo ia querer ter na igreja. Eu, crente fariseu. Jejua 2 vezes por semana, é dizimista fiel. É o crente que todo pastor ia gostar de ter. É o top, é o crente top, né? Aquele crente que todo pastor ia querer ter na igreja. Queridos, Jesus ele não está condenando o fato dele jejuar. Jesus não está condenando o fato do fariseu dizimar, ser zeloso com o dízimo. Jesus também não condena o fato dele não cometer determinados pecados. Jesus não está condenando as coisas boas que o fariseu está fazendo. Ele está condenando o fato de que esse fariseu, ele se sente justificado, orgulhoso por conta disso. E se acha no direito de desprezar os outros. Já a oração do publicano é tão simples. O publicano ele procura um lugar desapercebido, um lugar meio escondido, meio do canto, meio do lado. Os judeus eles tinham um modo tradicional de orar, eles ficavam de pé, com a cabeça erguida, os olhos voltados para o céu, que era considerado a habitação de Deus, e faziam então as suas orações. Esse publicano, ele não se sentia à vontade de olhar para o alto. Não se sentia bem de olhar para o céu. Se sentia envergonhado. Ele sabia o que ele fazia. Ele não estava ali negando ou tentando efetuar uma oração bem orada, bem feita, bem construída, para se justificar perante Deus. Não era o que ele estava fazendo ali. Ele sabia do pecado que ele tinha. Ele sequer tinha condição de lembrar de todas as pessoas que foram lesadas por ele. Eram muitas. Passou o tempo todo trabalhando da mesma maneira, lesando pessoas. E o publicano, então, com tudo isso na cabeça, ele não tem nem coragem de olhar para o céu. Não tem nem coragem de olhar para o alto. O texto diz que de cabeça baixa, envergonhado, por ser quem ele é, por fazer o que ele faz. Ele batia insistentemente no peito, o texto original diz isso, não era
só uma batida não, ele ficava angustiosamente batendo em si mesmo e repetia convicto aquilo que ele sempre ouviu dos outros sobre sua pessoa. Eu sou um pecador. E com certeza, quando ele se remete ao fato de ser pecador, na mente dele vem muita coisa. As pessoas que ele lesou não tem nem como ele lembrar. Ora, nós devemos lembrar que a lei de Moisés previa para os pecados de defraudação ou de roubo, além do que a pessoa deveria retornar, ou seja, aquilo que ela roubou. Se você roubou R$100, você vai ter que devolver os R$100, acrescentado de 1/5. 1/5 então seria R$20. Você deveria devolver R$120. Mas ele fez isso com tantas pessoas que ele sequer tem condição de lembrar. Ele disse, eu não tenho condição. E essa angústia, então, sabe aquela situação? Que você está num emaranhado de pecado tão grande, com uma vida tão enrolada, como um novelo que você não sabe de onde você vai tirar a ponta para desenrolar. O publicano estava assim. Não sabia nem por onde começar a consertar a vida. Não sabia nem por onde pedir perdão. Era tanto pecado, era tanta desgraça, era tanta miséria no coração daquele homem, que ele não conseguia sequer pensar como começar. Ele só fazia isso, batia no peito, batia no peito, batia no peito de cabeça baixa e repetia aquilo que ele ouviu a vida toda. Sou um pecador. Eu sou um pecador. Só há uma petição na oração do publicano: tem misericórdia de mim, tem compaixão, tem pena. Porque misericórdia, compaixão, a gente pede sabendo que a gente não merece. E que compete à pessoa a quem nós pedimos o direito de dar ou não. Isso é compaixão, isso é misericórdia. O sentido da oração do publicano é o desejo de que Deus se torne propício a ele, perdoando os pecados que ele cometeu. Olha a diferença. Jesus ele também não está elogiando o publicano, ou então escondendo os maus atos desse homem. Ao contrário, isso traz um brilho na mente de quem ouviu a história, de poxa, se publicano se deu bem, porque foi perdoado, porque publicano o que ele mais carrega é pecado. Então, ele não está fazendo não está tecendo um comentário elogioso sobre o comportamento pecaminoso do publicano. Ao contrário, ele usa isso para demonstrar o quão misericórdia e gracioso é com Deus para perdoar aquele homem. Qual é então o resultado das orações? Versículo 14. Diz assim, nós lemos, vamos ler novamente, versículo 14 de Lucas, capítulo 18. Digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilhar será exaltado. Esse resultado que Jesus, na conclusão de Jesus sobre a parábola, deve ter chocado imediatamente os ouvintes, porque primeiro eles desprezavam publicanos, jamais perdoariam um publicano. Publicano é o tipo de pessoa que não merece confiança e não merece perdão. O que Jesus fala? O publicano saiu dali perdoado. Por mais que o publicano fosse de fato um pecador e que a sua oração tenha sido tão curta, não tenha seguido os ditames religiosos de uma oração bem feita, assim como seguiu o fariseu. E o fariseu, então, não foi perdoado. Saiu de lá sem ter a sua oração ouvida. Isso deve ter sido uma imensa vergonha para um publicano ouvir que as suas orações não foram atendidas.
porque eles eram profundamente admirados como homem que tinha uma grande comunhão com Deus. Os fariseus devem ter ficado revoltados. Aí você imagina, porque os fariseus odiavam Jesus. Era um tema constante das suas parábolas e das suas histórias. E os fariseus devem ter ficado revoltados. Jesus diz que o publicano desceu justificado, perdoado. E ele é interessante nesse versículo 14, no começo da parábola, lá no versículo 10, diz que 2 homens subiram para orar no templo, um fariseu e um publicano. E agora aqui no final da parábola se inverte, é citado o publicano primeiro e o fariseu, como se colocando o publicano no lugar que era do fariseu, daquele homem justificado, daquele homem piedoso, e agora o fariseu no lugar do pecador desprezado. É só Jesus para fazer um negócio desse. Só Jesus para contar uma história dessa. Agora você percebe, queridos, como Jesus ele contando uma história tão maravilhosa. E o que essa história então, queridos, essa parábola, qual é a lição que tem para nos ensinar? Como diz o texto, a lição está aqui no final. Todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Não tem muito a acrescentar a essa grande lição dada pelo próprio Senhor Jesus acerca do nosso coração. O quão orgulhoso e cheio de si ele é. E como nós gostamos das coisas que nos exaltam, que falam bem de nós, que falam do nosso valor, que falam da nossa importância. Nós gostamos de ouvir elogios. Até o fato de não gostarmos de elogio também é um ato de orgulho. O nosso coração, como diz a Bíblia, como diz a palavra, é mau, é enganoso mais do que todas as coisas. O fariseu, querido, ele não estava errado em sua vida de ética e honestidade. Também não estava errado pela maneira como ele jejuava, ou então como ele dizimava. A lista do fariseu, como nós falamos, era composta só pelos acertos e não pelos seus erros. O publicano, por sua vez, ele estava errado nas suas defraudações, na sua extorsão, nos seus enganos, nos seus roubos. Estava errado. A questão é como o nosso coração, tomado pelo orgulho, ele consegue ocultar essa realidade daquilo que nós somos. O nosso coração orgulhoso, prepotente, não gosta do reconhecimento acerca da nossa vida espiritual. Nós não gostamos de ser confrontados sobre quem nós somos e como nós estamos. Por isso nós fugimos da ceia do Senhor. A ceia mostra quem nós somos, se somos ou não. O que está em questão aqui é que o orgulho, ele oculta quem nós somos de fato. Mostra algo que faz parte da nossa história, da nossa vida, e nós não somos. Nós nos recusamos a falar a verdade, recusamos a falar como está o nosso. Nós nos recusamos a falar a verdade, recusamos a falar como está o nosso coração. Como é que você está nessa pandemia? Como é que você está? Você tem conseguido se alimentar pela palavra? Você tem conseguido buscar a Deus? Você tem conseguido manter acesa a chama da sua fé? Você está bem com Deus? Está animado? Está com Jesus? Ou você se esconde atrás de uma capa de religiosidade, assim como o fariseu que gostava da admiração dos outros? O orgulho oculta quem nós somos, porque nós não falamos dos nossos pecados, dos nossos fracassos, das nossas falhas, dos nossos enganos e dos nossos erros. Isso incomoda. Nós não nos enxergamos e não nos vemos como somos por causa do orgulho. E Deus odeia pessoa orgulhosa. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Deus é uma muralha, uma parede, um céu de bronze para quem é orgulhoso. É orar de si para si mesmo.
Deus odeia gente orgulhosa. E o orgulho conduz inevitavelmente à humilhação. Não há absolutamente nenhuma aprovação nos pecados cometidos pelo publicano. Nenhuma. Nenhuma. São condenáveis e vergonhosos. Mas o que chama a atenção aqui é no ato de humildade do publicano que reconheceu a sua falência interior. Esse é o valor. Então, aquela pessoa que é orgulhosa, ela sempre vai fazer de tudo para se proteger atrás dos seus acertos, para que por intermédio dos acertos possa esconder os seus erros. Os humildes não. Os humildes eles vão reconhecer os acertos, mas vão colocar na frente os seus erros, para que eles possam obter perdão. Essa é uma parábola que fala sobre gente orgulhosa e sobre gente humilde. Alguém já disse, eu não lembro quem foi, que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Queridos, como nós estamos, como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa alma, gente? Como é que está a nossa alma? Os tempos estão difíceis. Estamos sendo provados. Não podemos nos reunir pessoalmente, não podemos pegar na mão do um do outro. E qual tem sido, queridos, a consequência desse tempo dentro do nosso coração? Estamos ocultando pecados, iniquidades? Estamos mantendo a nossa frieza espiritual? Ou estamos dizendo para Deus como nós estamos? Como você está por dentro? Não adianta se esconder em bonita oração, em louvor legal, em roupa bem arrumada, não adianta passar um perfume, porque perfume não esconde o fedor desgraçado do pecado. Nenhum perfume, por mais francês que ele seja, por mais caro, só não pode ser natura, não esconde a iniquidade, o mau cheiro da iniquidade às narinas do Senhor. E o seu coração? Não há elogio no comportamento do publicano. O que há é o reconhecimento de um coração humilde. Deus resiste aos soberbos, mas a sua graça Ele dá aos humildes. O seu coração, como é que é? O que eu queria, pessoalmente, pedir para Deus, é que o meu coração fosse como daquele publicano. Muitas vezes, eu me olho no espelho e digo, hoje eu amanheci fariseu. Hoje o meu coração amanheceu fariseu. Ou então eu chego no final do dia, eu vejo as coisas que eu fiz, as coisas que eu deixei de fazer, tudo que eu sei da palavra, as oportunidades que eu tenho de conhecer a Escritura, eu digo, Deus, hoje foi mais um dia de fariseu nessa terra. E o meu pedido é um pedido difícil, eu acho que é o pedido mais difícil de se fazer para Deus. Deus me humilha, porque eu quero que a minha oração seja tão doída e dolorida quanto daquele publicano. Quando ele tinha sequer coragem de olhar para os lados para ver em sua direção os olhares de reprovação de toda aquela multidão no templo. Talvez de olhos abaixados não apenas para não olhar para o céu, mas para não olhar os olhos e olhares de reprovação das outras pessoas. O que esse homem está fazendo aqui? Quem ele pensa que é? Ele tinha todo o direito como judeu de estar ali, mas deveria se sentir profundamente envergonhado. E que o nosso coração seja humilde, humilhado como o coração daquele publicano.
Senhor, eu não tenho nada para dizer. Eu não tenho dízimo para apresentar. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não tenho um discurso perfeito. Mas Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. Em vista daquela oração de si para si mesmo que o fariseu fez naquela manhã ou tarde, que não passou da sua cabeça, que não passou a sua estatura. A oração daquele publicano, uma oração tão curta, alcançou o céu, alcançou o coração de Deus. E aquele homem foi perdoado, porque ele se humilhou na presença do Senhor. Ele reconheceu quem ele era. Essa é a importante lição da parábola do fariseu e publicano. Que sejamos não como um publicano no comportamento. O comportamento dele era reprovado. O comportamento do fariseu também. Eles eram religiosos hipócritas. Mas que no momento da nossa oração, queridos, o nosso coração, ele reconheça que não é absolutamente nada. Difícil, viu, amados? Como eu falei, eu acho que de todas as atividades da nossa espiritualidade, alcançar a humildade é a mais difícil de todas. Mas é de todas a mais necessária, porque os orgulhosos, eles não verão a Deus, eles não estarão na presença do Senhor. Vamos orar.